programa de hoje nós vamos falar sobre respeito, um sentimento positivo que vem se perdendo no tempo. Doutor Salviano, afinal, o que é respeito? Respeito vem dos antigos, né? Como diz no latim. Respeito quer dizer respicere. Respeitar o outro é olhar para ele tal como ele é. Isso é respeito. Como que fulano é? Eu vou respeitar ele da forma que me ensinaram. Olha, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que é digna de respeito é assim, assim, assado. Então eu vou olhar para essa pessoa tal como ela é. Quem é fulano? Aí eu vou atentar para ela, analisando esses aspectos positivos da sua personalidade. Aí eu respeito ela. O que faz uma pessoa ser respeitada e a outra não ser respeitada? O que faz uma pessoa ser respeitada é ela... A postura seria? A postura. É ela falar e fazer de acordo com o que ela fala. Um exemplo clássico, por exemplo, tem líderes religiosos que têm uma humilha ótima, que tem uma boa postura, um bom comportamento dentro da sua eclésia, dentro da sua comunidade religiosa. Mas fora da comunidade religiosa, o seu comportamento não corresponde com o comportamento dele dentro da comunidade. E com o tempo, aí as pessoas começam a observar isso. Quem é fulano? O que está fora da comunidade ou o que está dentro da comunidade? Aí ele perde o respeito. Isso vale até para a empresa, né? Uma pessoa que é gerente de uma empresa, uma pessoa que tem uma postura respeitosa dentro da empresa e no campo social, virtual, digital. Justamente. Inclusive, quando tem algumas festas de empresas, os chefes, os líderes geralmente pedem, olha lá, hein? Vocês irão beber, vocês irão estar num ambiente mais livre. Cuidado para não confundir essa liberdade com a libertinagem, porque os seus subordinados vão estar lá. E isso acaba perdendo o respeito. Então, quer ver um exemplo clássico? Tem pessoas que têm uma postura social impecável, religiosa impecável, mas a sua vida virtual ele se revela. Quando ele se revela na vida virtual, as pessoas entram em parafuso. Como que eu vou respeitar uma pessoa dessa? Que hora que ela posta, a hora que ela fala no Face ou em outra... Expõe demais. Expõe demais, ela acaba expondo. Então, por isso que ela perde o respeito. Quem que eu vou respeitar? Aquela pessoa que tem aquela postura íntegra lá fora ou a pessoa das redes sociais, do mundo virtual, que é uma pessoa completamente pervertida? Existe uma diferença entre uma pessoa respeitada e uma pessoa educada ou não? Não, a pessoa é educada, a educação, o educare, vem de dentro de mim. A educação é algo que eu aprendi com os meus pais, está guardado dentro de mim e eu respeito também. Eu respeito uma pessoa a partir do momento. Só que a educação, eu sou educado com pervertidos ou com pessoas íntegras. Ou seja, a educação não está correlacionada com o respeito. Correlacionada com isso. Agora, o respeito sim. Eu respeito sim todo mundo. Mas é uma pessoa que não é digna de respeito. Aí, porque a educação depende de mim. O respeito depende da postura do outro. Sim. No dia a dia, a própria mídia divulga situações, cenas de desrespeito comuns, né? E nós estamos até acostumando com tanta coisa que a gente vê que é errado, mas como você vê o tempo todo, acaba ficando banalizado. Existe uma relação com essa falta de respeito divulgada pela mídia na base familiar, doutor? Existe sim. Por exemplo, eu preciso respeitar o que é do povo, vamos colocar no campo político. Sim. Eu preciso respeitar o que é do povo, eu preciso respeitar o que é meu. Eu não posso vingar uma raiva que eu tenho de um político nas coisas públicas. Isso é um desrespeito ao povo que paga imposto e que comprou aqui, por exemplo, quebrar telefones, quebrar monumentos de praças. Isso é um desrespeito e a pessoa não se dá conta que ela está desrespeitando o povo. Pois é, mas isso tem alguma coisa a ver com a base familiar? Tem a ver com a base familiar. Pai, mãe, justamente. Porque veja estrutura. Bem, quem que é o primeiro líder? Referência. A primeira referência de liderança na vida de uma pessoa? Os pais. Só que os pais hoje são ausentes demais. Por causa do trabalho e outras coisas. E quando chega em casa, para compensar essa ausência, ele não dá liberdade ao filho, ele se torna libertino, ele dá todo o poder para o filho. Então ele diz para o filho, com essa atitude dele,
que ele não é digno de ser respeitado. E o filho não respeita. E quem dita as normas são as crianças. Sim. Aí quando eles crescem, vão ser adultos desrespeitosos e que vão querer ditar as leis sociais, vão querer ditar as leis no seu trabalho, vão querer ditar as leis em todos os campos da vida. E não é assim. Existe uma liderança, sim, tem que haver uma liderança. E essa liderança, nem que for natural. Quando se perde o respeito, tem como recuperá-lo? Tem. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho que tem que ser muito bem feito, inclusive nas escolas, gente. Nós temos que fugir um pouco do intelectual. Isso. Nós temos que fugir um pouco. De vez em quando eu estou falando em escolas e o homem não é educado só intelectualmente. É a moral e o civismo que fala, justamente, né? Estava dando uma palestra, dizendo assim, gente, educar um homem apenas intelectualmente, nós vamos criar uma ameaça para a sociedade. Nunca vi ladrão de banco analfabeto? Nunca vi ladrão de banco analfabeto? Então nós temos que tomar muito cuidado com a educação, o respeito, a educação, inclusive o respeito com o meu concorrente, o respeito com o meu colega, o respeito com a pessoa que está concorrendo comigo uma vaga de emprego, uma vaga no vestibular. Se ele foi melhor do que eu, preciso respeitá-lo, tem algo nele que foi melhor do que eu. Isso não é trabalhado nas escolas. Aí, ao invés de eu delegar essa pessoa, de eu depositar nessa pessoa respeito, devotar essa pessoa respeito, eu passo a ter raiva da pessoa porque ele se torna meu concorrente. Para encerrar, a liberdade exagerada que a gente vê atualmente acontecendo, mídia, de um modo geral, dentro de casa também, pode ser considerado o fim do respeito na sociedade? Pode. Por exemplo, programas humorísticos, às vezes eles perdem o senso e acabam satirizando demais o mundo político nosso. Momentos solenes, com falta de respeito com pessoas políticas. Não só com pessoas políticas, com pessoas religiosas. Está aí o Papa, outros líderes de outras denominações, eles brincam demais com isso. Aí uma criança, uma adolescente que está vendo aquilo, ficam loucos, né? Uhum. A ideologia, eu quero uma para viver. E olha como que os camaradas, olha como que o cara colocou o Papa, olha como o camarada colocou. Quando ele vê o Papa, quando ele vê alguma figura do Papa, quando ele vê uma figura de um líder religioso ou um líder político, ele vai satirizar. É verdade. Porque foi o que ele aprendeu. Então, ele acha natural, né? Aí nós confundimos liberdade de expressão com libertinagem de expressão. Expressamos até demais, só que nós vamos além. E a liberdade não tem a ver com respeito. Eu gosto de uma frase do Renato Russo quando ele diz que disciplina é liberdade. Perfeito, gente. Disciplina é liberdade. E se eu parto para a etimologia da palavra disciplina, vem da mesma raiz de discípulo, que quer dizer aprendiz. Ou seja, aprendizagem é liberdade. Eu só sou livre quando eu aprendo, inclusive a respeitar. Ok. Olhando para quem está em casa, qual a dica que você deixa hoje? Respeitem. Respeitem. Se disciplina é liberdade, seja livre, mas aprenda em primeiro lugar respeitar ao próximo. E assim mesmo. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.